Solução. 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 Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui no programa Por Mais Soluções, um programa que é realizado pela Solutudo e ele é voltado, focado em soluções para pequenas empresas, né? Por quê? Como assim? Porque 70% quase das pessoas que você conhece trabalham numa pequena empresa, dependem de uma pequena empresa. 30% do PIB nacional depende de uma pequena empresa. E como eu costumo dizer, as pequenas empresas, né, o nome Solutudo vem disso, né, de reunir soluções para tudo. Vamos dar um exemplo aqui de um profissional. Vamos pegar. Esses dias você assistiu o Top Gun? Assistiram o Top Gun? Vamos pegar um piloto de um caça americano. Ele é genial naquilo. Aí ele entra no caça tal, e aí ele vai para casa, ele chega em casa, né? E de repente, na hora de entrar, ele põe lá a chave e a chave quebra. Eita. Neste momento, genial não é mais o Tom Cruise. Genial é o chaveiro. Ele vai lá, consegue resolver, abrir aquela... E assim vai para qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, quando eu tô morrendo de fome, eu conheço, estudo bastante o mundo de marketing, da operação das empresas, mas a hora que o bicho tá pegando, que eu tô querendo aquela esfirrinha de 4 queijos, cara, genial é o dono da esfirraria que me manda, da pizzaria. Boa. Então, é por isso que esse programa está aqui para enaltecer, valorizar essas pequenas empresas e trazer algum problema que possa ser parte do dia a dia das pequenas empresas. Então a gente traz um problema, por isso que o programa chama Por Mais Soluções. Todo dia, todo programa que a gente vai fazer aqui, a gente traz um problema que aflige ou atinge as pequenas empresas e traz convidados especiais aqui, né? Tanto a nossa equipe que está aqui, o Fê, a Bia, bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite, né? Não pode falar bom dia, não sei que horário que você está assistindo, às vezes você está à noite na sua casa aí. Até então boa madrugada. Boa madrugada também, você está assistindo de boa madrugada. E a gente sempre traz um empresário, né? A gente traz aqui alguém que está no setor, daqui a pouquinho nós vamos passar para um, não vou nem falar quem é, vocês olhem, foca nele agora, dá uma olhada nele, esse é um cara especial demais. E a hora que ele começar a falar, você vai entender por quê. E o problema de hoje, que nós vamos buscar soluções, é um problema, acho que dos problemas é o maior, né? Aí aperta, hein? E aí, Bia, o que está acontecendo aí? Rafa, antes de falar pro pessoal de casa, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, porque falar. é difícil de saber, porque eu não sei que hora que a pessoa vai estar assistindo ali, né? É tarde, noite, manhã, né? Então, diga lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Somera. E antes de falar o tema do programa, eu queria falar um dado. Em 2021, a taxa de mortalidade das empresas do Brasil subiu em 23%. Uau! Em relação ao ano anterior, né? Quer dizer, já era difícil. Cresceu em 23%. Sim. E é isso. E hoje a gente tem um convidado aqui para falar sobre esse problema. Exato. Como evitar a falência de uma pequena empresa. Cresceu algo que já era por si só preocupante, né? Porque se você pegar, a gente sabe aí que no primeiro ano de vida, 20% das empresas já não conseguem sobreviver. No primeiro ano. Então, se você que está abrindo uma empresa que está agora, ou conhece alguém que está abrindo uma empresa, no primeiro ano, de cada 10, 2 ficam no caminho e a taxa tem crescido naturalmente devido aos problemas econômicos que a gente vem vivendo, tanto da pandemia quanto da guerra, e a gente não sabe quais são os próximos aí, né? E para isso, para falar desse tema, né? O que rola aí, Fê? Quem que a gente trouxe hoje, hein? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe Pugliese e continuarei até o final desse podcast Felipe Pugliese. Eu não vou me transformar num Power Ranger, como estão dizendo. Esse relógio seu está chamando um pouco de atenção, né? Exato. O relógio é discreto, mas o convidado que chega hoje... O Zordon nosso hoje aqui, quem é? É, o Zordon no Power Ranger. O nome dele é Luciano Tani. Hoje, ele tem uma empresa de gerenciamento de riscos pessoais. Mas, meu amigo, esse cara já rodou a estrada e já passou aí, ó. Esse podcast vai ter quantas horas? Hoje, acho que provavelmente umas 7 horas e meia. Para dar tempo, teria que ser mais ou menos isso. Senão Mas ele já passou assim, por muitas experiências, inclusive de falência. Só um teaserzinho. Ele já teve, por exemplo, no interior de São Paulo, uma empresa que vendia produtos importados
do Japão. Não, Achou que isso... peraí. Ele já esteve no Japão. É, meu amigo. Ele é uma lenda. O nome dele é Luciano Tani, mas poderia ser Luciano Lenda. Exato. Luciano Tani, seja muito bem-vindo aí para esse bate-papo com a gente. E a pergunta já de cara pra você, conta mais do Luciano e por que você acha que a gente chamou você pra esse programa Mas aqui? primeiro, assim, quando você gera muita expectativa, como você tá gerando, hein, cara, é um problema. É uma responsabilidade muito grande. Eu confio em você. É ruim desse jeito. É ruim começar desse jeito, cara. Então vamos lá, ó, Luciano, não é nada. Tá ali aí, é um cara que... Eu sou convidado aí pra gente bater papo. Manda bala. Gente, mas obrigado pelo convite, né? O Rafa, cara, sensacional. Eu desejo muito sucesso, né, para esse podcast de vocês aqui da Solutudo. Essa é a segunda edição. Que inclusive eu sou cliente de vocês, da Solutudo, acho que desde quando começou, né? Desde quando eu tinha cabelo. Desde quando você tinha cabelo. Exato. Então, gente, obrigado mesmo. Um privilégio muito grande estar com vocês aqui, para a tua audiência. Eu espero colaborar, né, com esse assunto bacana. E eu trabalho com planejamento financeiro, né? Especificamente essa parte de gerenciamento de riscos pessoais, empresas. Você falou da loja que eu tive, realmente. Eu tive um sítio também, cara, para quem não sabe, né? Tive um sítio plantei seringueira. Teve sítio, teve coisa, loja, cara. teve posto de gasolina, teve, né, a empresa atual que tá Pois aí. meu amigo. Então foi um sobe e desce muito E a grande falência aí. já foi uma realidade para você. Já passou perto, já enfrentou? Já sentiu o que é falência, eu já senti o que é a palavra quebrar. Tanto é que quando a última vez, eu registrei um domínio, acho que até conversei com você, né, Rafa? Conversou. Eu registrei um domínio, inclusive, cara, www.quebrei.com.br. Nossa, né? que forte. É forte porque... Não, eu vou até, porque um dia eu conversando com o Luciano, né, e já entrando na questão do tema mesmo, né, Lu, você falou um negócio que eu acho que foi talvez o motivo da gente chamar aqui, que eu nunca vi alguém falar disso do jeito que se falou, porque não se fala. Você falou, Rafa, tem alguns assuntos, se prepara aí, que não se fala, né? Eu vou falar, agora, o próprio Instagram, né? Vamos pensar nas redes sociais aí, você vai postar lá, hoje tive um dia difícil e a conta não deu pra pagar. Não, você vai postar, né? Eu joguei bola esses dias, né? A gente foi jogar bola, 2 horas de jogo. Fui mal, cara. Não corri, fiz um gol. O que você acha que eu postei? O jogo foi sensacional. O gol. E o gol, né? Postou o gol. 15 segundos ali, só de 2 horas, né? E você falou pra mim sobre isso. Quer dizer, você enfrentou no sentido de falar sobre, né? Qual que era aquela história que você falou mesmo? Não, então, para falar sobre essa história, né, eu preciso voltar um pouco no tempo, né, gente? Túnel do tempo. Túnel agora. do tempo, direto do túnel do tempo. Vamos lá. Então, eu morei durante 18 anos no Japão, né? Eu fui pro Japão com 19 anos de idade, voltei com 30 e poucos anos, não lembro. Vai ter uma balinha aqui, se quiser, fica à vontade. Antes que o Felipe coma tudo. Então, traz pra cá aqui. Deixa perto de você aí, que senão ele vai... Isso para dar trabalho. Então, nesses 18 anos do Japão ali, eu passei por uma situação uma vez ali que foi até muito interessante, né? Eu tive um quadro de hemorroida. Falei, cara, mas o que tem hemorroida a ver com a história, né? Que quando você tem um processo como esse, uma patologia quem como que eu essa... falo, né? Na verdade, Chego, né? isso é depois. É depois. Porque eu fui ao ainda. médico, no outro dia eu faltei do trabalho, eu fui ao médico, e o médico olhou ali, você tá lá de ladinho, né? O médico olha ali e falou, cara, você tá com hemorroida estranha, cara. Eu falei, putz. Em japonês, você lembra a palavra como era? Di. Muito mais fácil, tô com Di. É Hemorroida legal até. é Di que né? fala. Porque você fala, tô com Di. Ele já... Di. Então, Di é hemorroida. E aí, a minha preocupação não era hemorroida, cara. A preocupação era o que eu ia falar pros amigos no outro dia. Né? Então, eu fiquei pensando, cara, fala ou não fala? E agora, fala ou não fala? Porque quem tem hemorroida não fala, viu? Tem vergonha de falar. E no outro dia, eu tomei a decisão. Cara, eu vou falar. E aí, no outro dia, como já desesperado, fui falar metade da risada, né, cara? Metade vai tirar o sal do caramba, né? O Filipão já começou a rir antes. Olha lá, eu já deu risada. Exatamente isso que acontece. Sim. Só que o que eu fiquei impressionado foi com a outra metade falava o seguinte. Cara, minha mãe sofreu isso a vida inteira, cara. Ou meu irmão fez uma cirurgia disso. Ou eu já passei por isso. E, tem uma pesquisa que fala que 70% da população vai ter hemorroida. Aí. Então, é algo normal. Gente, tá só tudo que bem, as o programa pessoas não continua falam. sendo, tá? Não sai daí. né? Volta pro assunto. Mas ali me veio uma situação, Rafa, que eu pensei, cara, é assim que funciona então? Quando você fala de um assunto que é um tabu para as pessoas falarem, né? Automaticamente a metade das pessoas vão dar risada ou vão ignorar, só que muitas pessoas passam por aquilo e não falam. E quando você fala sobre algo que é um tabu, é natural que as pessoas se abram também a falar com você sobre isso. Sim.
né? Porque elas se sentem sozinhas, acho que é só com ela. Então, aquilo grava esse negócio da hemorroida. Já voltando para o Brasil, né? Quando tive essa último evento aí, que infelizmente não deu certo o negócio, eu comecei a falar abertamente sobre isso também. O que aconteceu? Cara, não deu certo. Deu certo de ter quebrado, de não ter dado certo e tudo mais. E eu comecei a perceber que o efeito foi o mesmo. Algumas pessoas ignoravam, outras pessoas, muitos amigos também se distanciaram, mas a quantidade de pessoas que começaram a se abrir foi impressionante. Eu falei, Luciano, eu estou passando por isso também, cara. Como é que você está fazendo? Cara, estou devendo 2 milhões de reais. Outra falou para mim, uma vez eu fui visitar uma colega, ela falou, cara, além de eu estar devendo 2 milhões, eu tive a casa do meu pai penhorada. E como é que você está dando risada aqui comigo? Eu falei, cara, vou fazer o quê? Já aconteceu. Né? Não vou poder ficar me prendendo aquilo que aconteceu no evento passado. Então, Fê, o mesmo sentimento... Um ponto só nessa história. Você conhece o Geraldo Rufino? Conheço. Ele, só pegando bem nesse gancho que você falou aí, ele conta uma história de que ele estava falindo, a empresa dele estava fechando e foi um oficial de justiça desligar a luz da empresa dele. Caraca. Né? E ele estava lá, ele recebeu o oficial de justiça e falou, pô, entra aí. E ele ofereceu pro cara um cafezinho. Falou, você quer tomar um cafezinho? Você quer não sei o que lá? E tratando o cara bem. Aí o oficial de justiça olhou pra ele e falou, cara, pera um pouquinho, cara. Eu tô vindo desligar a luz da sua empresa. E você tá sorrindo, me oferecendo café? Aí disse que ele olhou pro cara e falou assim, se eu chorar, você não corta? Tá aí. Se eu chorar, você não corta? Falou, não, então toma um café, né? Não adianta a gente ficar... Gente, vai acontecer. Né? E quando você traz esses dados, Bia, sobre as falências, eu penso que quando você vai lá no escritório de contabilidade, vai lá com o seu sócio, ou sozinho abrir uma empresa, eu penso que simbolicamente a gente deveria sair de lá com um pacote de fralda e uma chupeta na mão. Perfeito. Porque tanto o contador, que ele é o responsável por abertura de empresa e tudo mais, como o cliente, ele tem que ter esse sentimento que é o nascimento de uma criança ali. Sim. E quando você fala de mortalidade das empresas, eu gosto às vezes até de fazer uma analogia com mortalidade infantil. Sabe? E como é que a gente faz para diminuir essa mortalidade das empresas? Porque, gente, não é querer ser pessimista, é ser realista. A maior probabilidade é que o teu negócio vai quebrar. Ponto final. Não tem que romantizar isso. São números, são fatos. A questão é, como é que eu vou fazer para reduzir ou para minimizar esse impacto? Porque a probabilidade é que eu vou quebrar. Números ali na mesa, jogando na mesa ali, meu amigo, de 10 empresas, quando você falou, Rafa, quantos fecham aí no... Dizem que até 5 anos, metade, quase metade, dá 37%, em alguns casos até 50%, não existem mais. Não existem mais. Então, em 5 anos, metade já não vai existir. Você tá quase meio a meio aí, né? Então, sim. A questão é, como é que a gente faz para minimizar esse percentual? Perfeito. E você, na primeira vez que você... Depois você entrar um pouco em detalhes, como que foi a primeira vez que você... Porque você, quando entra e fale uma vez, quando você vai para o seu segundo negócio, você já entra mais precavido. Sabendo, se acontecer de novo, eu já vivi. Mas acho que a primeira vez deve o fracasso deve pesar nas costas. A gente não abre assim, você abre achando que, pois né? Senão eu não vou abrir. Eu vou abrir Exato. Minha empresa achando que eu vou quebrar? Pô, daí eu nem abro. Nem abre. Né? Então, o que pode correr o risco, e aí o que o Lu tá falando é assim, é não abrir achando que sabendo que isso é uma probabilidade estatística de que pode acontecer, mas não necessariamente precisa ser com você. Só que se você não olha para isso com consciência, né? Você corre o risco de fantasiar. Eu tô abrindo e vou... Né? Porque a gente, às vezes, abre o negócio achando. E o problema é o achar. O achar... Cara, o cara abre uma empresa achando que vai dar certo, e as pessoas falam muito assim, cara, o que tá dando dinheiro? Aí eu pergunto assim, cara, o que dá dinheiro hoje? Dar dinheiro é complicado, né? Dar dinheiro é complicado. Quem dá dinheiro? Aliás, a outra pergunta é, cara, quanto que fulano está ganhando? Você está ganhando dinheiro, Rafa? Ganhando? De alguém? Não, infelizmente não. Você vai lá buscar o dinheiro, você acorda cedo, você vai... Então, no até Brasil nisso, fala ganhar dinheiro, né? Nos Estados Unidos fala make money, make né? money. Você tem que fazer dinheiro. Exato. Eu tenho me policiado muito também com essa expressão de ganhar dinheiro. Muito. Perfeito. Eu tenho me policiado muito. Eu falo outra coisa, quando você ganha. Mas quando você ganha, cara? Não, quanto que é a tua renda? Sabe? São detalhes pequenos? Fazem a diferença? Não sei. Mas eu prefiro me policiar muito sobre palavras, né? O que a gente fala, como é que a gente verbaliza tudo isso, né? Então, a grande dificuldade das pessoas, quando você vai abrir uma empresa,
quando o cidadão abre, e eu me incluo, estou falando de mim, não estou falando dos outros, né? É o achar que aquilo está fazendo dinheiro. Sem dados, sem ter pesquisado um pouquinho antes de entrar. Embora muitas vezes eu vejo que o fato de você fazer pesquisa de mercado, até isso às vezes eu questiono. Também não é garantia de que vai dar certo. Sim. Mesmo porque o cara faz pesquisa de mercado, o cara faz planejamento, o cara faz lá o Canva, faz uma cacetada de coisa, e aí ele entra no mercado, aí vem, ele entra, abre sua empresa, e aí vem um mercado, cara. O mercado é soberano, bicho. E Lu, olha como é esse ponto que você está falando. Porque eu acho legal o tema que nós estamos indo, porque assim, nós estamos falando de como evitar a falência ou sair da falência, mas nós estamos começando que ela começa, na realidade, antes de eu abrir. Exatamente. Então, muita gente está assistindo, a gente está pensando em abrir um negócio, abrir um segundo negócio, ou acabou de abrir, né? Então, assim, e aí, só fortalecendo o que você está colocando, numa pesquisa feita pelo Sebrae com empresas que quebraram, né? Causa morte é o nome da pesquisa. Eles falam o seguinte: 46% desses que quebraram não sabiam o número de clientes que teriam, ou seja, quantos clientes eu preciso ter para bancar essa história, não conheciam daí por si só os hábitos desses clientes, não sabiam qual capital de giro iam precisar, ou seja, eu vou precisar de tanto dinheiro no começo, e 38% não sabiam quantos concorrentes teriam. Então, é metade, galera. Da metade Sim. da galera, eu abri achando. É o que você falou. Achando que vai dar certo. A pandemia, ela trouxe algumas lições pra gente. A primeira lição que eu vejo, já trazendo até um pouco o lado financeiro, Rafa, é que o cidadão, ele não sabia nem o que é reserva de segurança. Talvez ele até soubesse, não sei o que é. Eu gosto de chamar de reserva de paz. O que traz paz? Né? Você tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal, o fato de você ter uma reserva de paz te traz reserva de paz. Te traz tranquilidade. Não é onde chamam de reserva de segurança, reserva de emergência. Eu gosto desse termo reserva de paz porque o que ela traz é paz de espírito. Se acontece um evento na tua empresa, uma pandemia, por exemplo, cara, às vezes você sabendo que você tem uma reserva de 1 ano de fluxo de caixa para você poder dar continuidade à sua empresa, cara, trouxe paz para muita gente. E para esses que tinham reservas de paz, talvez sobreviveram à pandemia. Talvez os que não tinham isso quebraram com 2, 3 meses. Né? Então, eu vejo que a pandemia ela traz a seguinte lição para a gente. Vai bem, minha empresa? Tá. Então, olha, meu amigo, você precisa ter um caderninho para a gente conversar sobre finanças, né? Fluxo de caixa, sobre network, como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou buscar clientes, sabe? Essa é a parte social de uma empresa. E falando em parte social de uma empresa, se tem algo que eu gosto muito de falar, cara, qual é a razão social da sua empresa? Sim. Né? Toda tem uma, né? Pelo menos no papel jurídico, né? No papel jurídico, a razão social minha é Luciano Thunder Limitada. Aí eu falo assim, cara, eu vou repetir a minha pergunta. Qual é a razão social da sua empresa? Perfeito. E o cara começa a pensar um pouquinho nessa palavra. Toda empresa, ela tem uma razão social para existir. E essa razão social, ela pode ser, cara, meu sonho é contratar pessoas, meu sonho é fazer meus funcionários prosperarem, meu sonho é um sonho pessoal meu, que eu quero ter propriedades, quero ter patrimônio, quero viajar. O meu sonho é resolver problema de alguém através da minha empresa. Perfeito. Não importa. Mas qual é? A gente precisa voltar na razão social da nossa empresa existir. Está relacionado ao propósito da empresa. Propósito, a missão que cada um tem. Então, cada um empreende por um motivo. Uhum. Eu não sei qual que é o da Solutudo. Embora, tá claro, né, que a Solutudo faz. É solução para tudo. Olha lá, por mais soluções. Eu não sei qual é a razão social do seu Manuel da esquina. Às vezes não é nem a padaria em si. Às vezes reúne amigos. Sabe? Poder reunir amigos e trazer ali. Então, essa razão social, mas não é só por ela. Como eu disse, as finanças, sabe? A contabilidade dessa empresa tem que estar em dia. Né? Então, tem vários assuntos para a gente falar aqui, né, gente? Nossa, bacana, bastante. Viu? Acho que a introdução aí do programa é lembrar a gente de que nós estamos aqui hoje para colocar na mesa o tema como evitar ou sair da falência, né? E como o Lu bem começou aí colocando, primeiro que é um assunto que não se fala. Deu até um exemplo de ti. É ti? Que eu falei aqui em japonês agora. Eu tô falando. Di. Né? Um exemplo de Di, para quem está aí há mais tempo no programa, sabe do que eu estou falando. Se você tem Di, 70% terão. Di é hemorroida, em japonês. Em japonês. Arigato. Então, acho que fica essa introdução e nós começamos já a colocar o assunto na mesa, né? E aí, Bia, o que você queria mandar aí já pro... Eu queria perguntar para ele, porque assim, às vezes as pessoas
elas se arriscam, elas empreendem, e aí não deu certo, elas desistem. Ah, vou voltar, vou ser funcionário da padaria ao invés de ser o dono. Como que foi pra você? Foi 1, 2, 3 vezes e você continuou. Como faz pra não ter esse medo de arriscar de novo, de empreender de novo e ter essa probabilidade, né, de fazer? É muita coragem, né, cara? Olha, eu vou falar pra você, Muita que bacana. coragem. É uma pergunta assim, é uma pergunta difícil de responder, viu? Difícil porque você para pra pensar, cada onde vem isso, né? Eu já tive lá, tive sítio, eu plantei seringueira uma vez, cara, lá no sítio, apareceu, tava no Japão, inclusive, a gente comprou, meu pai e meu irmão que tomou conta de tudo aqui, apareceu maluco querendo comprar, vendemos, né? Tive a loja lá que eu te falei, né, de produtos importados do Japão para vender, posto de combustível também tivemos, mas assim, de onde que vem essa vontade constante? Eu penso que, eu vejo sempre muito o lado positivo das coisas, isso acho que é meu, né? Acho que é muito perfil de pessoas, não são todas as pessoas que são assim, não são todas as pessoas, mas acho que essa positividade, eu tenho uma certeza, uma convicção muito grande que, cara, vai dar certo. Não sei como é que vai vir, mas vai dar certo. Agora, se tem um negócio que junto com o vai dar certo... Daí você aprende, né? Mas era o movimento. Sim. O cara que pensa que vai dar certo e ele não complementa com o movimento, aí as coisas não dão certo. Como assim movimento? É fazer. É você estar em movimento. É você buscar aquilo que você quer de fato. Porque senão, Rafa, o cara fica pensando, não vai dar certo. Eu não sou otimista. Não, eu tenho esperança. Tá, mas e aí, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? É aquele cara que estuda. É o cara que faz curso. O cara faz um curso atrás do outro. Na ilusão ou na esperança de que somente por fazer o curso vai chegar lá. Ele não tem a atitude de ir pra rua, a atitude de, cara, você baixar a bola, cara. Tá começando de novo, sabe? Sim. E é fácil começar de novo? Mas nem ferrando. Não é fácil. Nossa. Por isso que, interessante que, imagina um brasileiro que foi pro Japão. Sim. Você vai pro Japão fazer trabalho braçal, cara. Sabe? Você vai apertar botão, fazer bolo, fazer não sei o que lá no Japão. Muitas pessoas, aqui na cidade, por exemplo, teriam vergonha de começar de novo. Imagine você tem lá uma propriedade rural, você fatura muito, ou um posto de combustível, você fatura milhões ali que você fatura mensalmente. Porque são volumes muito altos. E aí não dá certo, você vai, no outro dia, tá apanhando uma padaria. É fácil para o empresário começar a fazer isso? Não. Não é. Mas você vai para o Japão. Você vai lá, você vai apertar botão, ninguém te conhece. Por isso que, olha que interessante. Lá tudo bem, né? Você vê que é muito bem, mais ninguém te conhece. É igual o brasileiro vai para os Estados que... Unidos. O cara vai lá para ser pintor, cara. O cara se formou aqui, o cara é engenheiro aqui no Brasil, mas ele vai para os Estados Unidos, para o Japão, para ser pintor. Então, não é fácil. É um desafio muito grande você recomeçar. Mas, de novo, essa atitude positiva, essa positividade... E eu prefiro muito, às vezes eu deleto informações negativas, né? Não é ser negacionista, mas eu evito mesmo deixar de lado. Beleza? Obrigado pela informação, mas segue o jogo. Sim, sim. E a gente, assim, por um lado tem você, que tem a coragem de recomeçar 2, 3 vezes, mas do outro lado a gente já viu vários casos de pessoas que tiram a própria vida. Né? A pessoa se mata porque a empresa faliu. As pessoas colocam uma carga muito grande em cima da empresa, ao ponto de se a empresa não der certo, a vida dela não faz mais sentido. Isso é uma cultura de empresários do Brasil ou do mundo? Como você Acho que no Brasil é menos ainda, tá? É? No Japão isso é latente. É. No Japão tiram a vida em caso de falência. Nossa. Né? Porque você tem uma responsabilidade com os outros, né? Então ele se sente responsável por todos aqueles funcionários que ele tem. Né? E que no Brasil também não é diferente. Talvez não como essa intensidade. Uma coisa que eu vejo aqui do Brasil, o empresário brasileiro tem uma característica assim, muito interessante, talvez pela nossa lei trabalhista aqui no Brasil. O empresário brasileiro é aquele que paga um salário dando risada. Só que por dentro ele está destruído. Porque às vezes ele não tem o dinheiro para pagar as contas de casa. Sim. Mas ele precisa estar com as obrigações trabalhistas em dia para que não tenha um processo, né, para que não tenha uma penalização. E a maioria, gente, sinceramente, a maioria das empresas que a gente conhece, infelizmente, não está numa situação legal. Né? Não está bem financeiramente falando. Está destruído por dentro. Né? Eu sei porque eu vivo o dia inteiro com empresários, reuniões, atrás de reuniões. Então, às vezes, não sobra grana para esse cara para poder comer bem, ir no restaurante. Bacana estar conversando de restaurante, sabia? Para poder ir no restaurante, para poder fazer uma viagem. Ele não pode se dar esse luxo. E quando faz, é libertador para esse cara. Imagino. Sabe? Então,
É uma tarefa muito árdua ser empresário, viu, gente? E acho que é por isso, né? A gente tem até o nosso documentário, né? Que a gente está soltando um documentário que chama A Vida por Trás do CNPJ, né? Provavelmente ele em breve já vai estar aí nas redes sociais, etc. Que mostra um pouquinho da vida que acontece para aquele negócio estar ali. A gente fala ali, chega ali e fala, o negócio aí, cara, né? É um desafio muito grande. E aí ainda colocando nesse lance que você colocou do problema, 61% das pessoas que quando vão abrir um negócio, que abrem, não conversaram com nenhuma instituição, nem com ninguém. E eu queria até dar uma fechada, porque a ideia do programa é trazer algumas soluções. Sim. A primeira aqui, ela tem a ver assim, se você puder fazer isso antes de abrir, melhor. Né? Mas você já abriu, já está aí, primeiro, informação na mesa. Né? E procurar ajuda, né? Ajuda às vezes E aqui estou falando de pessoas e de instituições. Quer dizer, 61% literalmente não conversam com ninguém. Então, ao fardo, né? Tem que pensar em tudo. 55% deles não imaginam, não conseguem planejar nada para a empresa sem ele. Ou seja, eu não conversei com ninguém. Se der algum problema, eu não sei o que fazer. Então, e vai dar. Esse é o grande ponto. Então, acho que uma primeira parte da conversa, ela traz isso, né? E acho que tem um lance, 88% desse pessoal, né, abre, você que está assistindo a gente sabe disso, a empresa com recursos próprios, né? E quase 70% deles aí, deixa eu ver se esse valor é isso mesmo, abre com menos de 10 mil reais. Né? Olha, acho que dá mais, 80 e tantos por cento. Eu abri com menos de 10 mil reais. Então, que é a realidade. A gente fala de empresa. Né? O cara é empresário. Não, ele abriu, né? Ele viu uma oportunidade, às vezes não estudou direito o mercado, não planejou as situações. Então, acho que a primeira dica que a gente quer deixar hoje no Por Mais Soluções aqui para você, aí, esse programa da Solutudo, sobre como evitar falência, como sair dela, acho que começa com isso. Se você está pensando em abrir um novo negócio, procura as instituições, né? Procura o Sebrae, procura as instituições de classe, procura ajuda, procura empresa, a própria Solutudo e outras empresas que podem ajudar. Acho que isso fica já como uma lição de casa aqui, né? E envolva pessoas nessa conversa, como para evitar, como o próprio Luciano falou, assim, cara, a probabilidade está mais risco de dar problema do que de dar acerto. Então, se estrutura. Né? Eu vejo assim, Rafa, o maior problema é emocional. É como o cara enfrenta emocionalmente essa situação. Assim como existe lá a Associação dos Alcoólicos Anônimos, sim, o cara devia ter uma associação para falar juntando pessoas que quebraram, que passaram por aquilo. A associação não tem, mas já tem um programa que fala disso já agora. Aqui nós, aqui, ó. Estamos aqui. Mais soluções. Se tornou um termo muito pejorativo, né? O fulano tá falido. Cara, parece que é feio. Cara, que isso, cara? Olha, primeiro, pensa no tamanho da experiência que aquele cara tem por ter quebrado. Alguma faculdade dá isso, não? Não dá. Nossa, eu lembrei você de uma conversar com um cara que já quebrou, cara, um cara que já passou aperto e ficou devendo. E outra palavra também, além de hemorroida, a palavra quebrar, é a palavra dever. É um nome sujo. Que é quase um passo, né? Se você não souber lidar com ele, você vai acabar nesse cenário. O nome sujo, Rafa, e a maioria dos empresários que a gente conhece, cara, é assim, ó, olha que interessante isso. Não sei se eu já falei isso pro Rafa, mas nós somos em 6 pessoas aqui, inclusive o pessoal da equipe. A probabilidade, segundo o Serasa, é que metade de nós tem o nome com restrição. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão aí. Gente, e aí, se a gente já sabe que isso também, de novo, falando em fatos, isso é estatística, tá? Se nós somos em 50 numa sala, numa apresentação, metade ali está quebrado. Sim. Gente, e essa pessoa que está quebrada ou devendo, ou com nome com restrição, ela tem ali a autoestima daquela pessoa está destruída. Sim. Ela se sente inferior às outras pessoas, a maioria das pessoas, tá? Só que, sabe que essa pessoa, quando ela fez aquela dívida, e agora eu não estou falando só de empresário, estou falando de todas as pessoas. Sim. Você acha que ela quis estar ali ou não? Não. Ela acreditou em algo que, infelizmente, ela não pôde honrar. E o nome dela hoje está sujo, está com restrição. E uma vez eu ouvi um negócio que fez todo sentido para mim, e eu carrego isso, levanta essa bandeira. Você aí que está me assistindo, se o seu nome tiver com restrição, tiver sujo, né? Nome sujo ali no Serasa, grave o seguinte, o teu nome está protegido, tá? Não está mais sujo, não.
Como é? Peraí. Deixa eu tomar uma... Gostei disso aí, hein, cara. Agora vamos lá. Você já tá descobrindo agora Se qual é a eu- porcentagem que tá com o nome sujo. Então, que Quando o sabia, cara né? começa a arrumar na cadeira, vamos lá. peguei. Você é Fala de empresário. novo pra mim, Eu vou querer detalhe, mas ó, você é empresário que tá assistindo o nosso programa aqui, por mais soluções da Solutudo, e tá aqui vendo, falando, pô, eu tô numa situação delicada, ainda não quebrei, ou quero abrir, não quero quebrar, ou tô aberto e tô numa situação delicada, e acho que os primeiros sintomas começam aí, né, Lu? O nome, o dever, o não conseguir arcar com as responsabilidades, e de repente você tem o seu nome sujo, que é o nome que se dá no mercado. Né? Passei por isso, tá? Você tá com o nome Eu sujo. tive durante eu muito também, tempo, Eu então- também. E aí você me fala que nome sujo não é nome sujo, é nome protegido. É assim, ó. Por que o nome é protegido? Primeiro que vai aliviar a dor de muita gente que ouve. Assim como aliviou a minha Sim. quando eu ouvi. Protegido por alguns motivos. Primeiro motivo. Pega lá, tem muito golpe hoje na internet, não tem? Tem. Faz crédito no seu nome. Alguém vai fazer crédito no teu nome, com o seu nome com restrição? Aí começou a fazer Isso sentido. já tá Tem algum protegido, é vagabundo verdade, que vai rapaz. fazer isso ou não? Duvido que você compre. Se você comprar, eu te me dá 10%. Quer ver um negócio legal? Hoje não acontece mais, mas antigamente Sim. eu ligava pra você, Rafa, eu tô mudando pra Botucatu, cara. Pô, eu tô precisando de um fiador. Eu sou amigo teu, cara. Você tem vergonha de falar Meu que nome não? tá protegido, Você parceiro. fala assim, Luciano, cara, com certeza, pode colocar meu nome. Só que tem um detalhe, que eu tô com o nome com restrição, cara. Não vou poder. Olha que classe pra você Aí, falar cara, isso. saindo da água pro vinho aqui. Que lindo, cara. Sim. E outro motivo, você vai se proteger da pessoa responsável por tudo isso, né? É você mesmo. Porque você não tem mais crédito. Acabou. Enquanto você fazia aquela bola de neve que não parava de crescer, dívida em cima de dívida, renegociação de dívida, que eu vejo muitas pessoas aí falando, tem que renegociar. Para com isso, cara. É parar de pagar imediatamente. Para de renegociar dívida, porque isso é uma bola de neve em cima de uma outra bola de neve. Você continua tendo crédito. A partir do momento que você tem o seu nome com restrição, o seu nome sujo, aquela instituição financeira acabou seu crédito ali e todos os lugares. Ou seja, você vai aprender de fato a trabalhar com dinheiro. Você se protegeu Se você desse tem- hábito. Sabe, seu. de virar uma bola de neve. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, você vai pagar no débito, em dinheiro. Se você não tem, amigo, você não compra. Ô Lu, e complementando, porque eu acho que é como uma semente, né? Pra semente brotar, ela tem que se agarrar ao chão. Ela não pode negar o chão. Ela tem que olhar e falar, cara, não, peraí, eu passei por uma dificuldade, eu tenho, né, meu nome protegido de mim hoje. E tem uma situação que eu vivenciei em 2013. Eu estive nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e eu me inscrevi para um programa de investimento pela própria Solutudo. E eram 80 pessoas que podiam participar do programa. Só que tinha, eram 80 que iam participar, muitos inscritos, só 80. E aí eu lembro que, para se inscrever, eles pediam qual negócio você tinha quebrado. Ah, que top. E era uma Sensacional. pergunta obrigatória. Ou seja, eu não podia se inscrever se eu não tivesse quebrado. É isso aí. E aí, a hora que entrou, e eu achei aquilo estranho. E eu já tinha, graças a Deus, graças a Deus Graças agora, a né? Que Eu já top, tinha cara. quebrado uma agência de intercâmbio que eu tive uma vez, que eu tinha conseguido quebrar ela, né? E foi maravilhoso. Agora eu tô me conquista, sentindo hein? até bem. Né? Eu tinha conseguido, né? Maravilhoso e tal. E eu escrevi, e foi. E eles começaram explicando por quê. E você falou agora, me veio, só pra gente criar esse chão, de olha pro chão com respeito, né, por você, não é tirar o fardo, mas é entender. E ele falou o seguinte, nós só deixamos, por quê? Porque se você ainda não quebrou, você não errou no mundo dos negócios, você ainda vai errar. E não vai ser com o nosso dinheiro. Então, se você já errou, você já está livre. Né? Já diminuiu a minha chance de estar pegando um cara que tá achando que é sucesso. Tá achando que é sucesso. Tá achando que é sucesso. E isso marca muito. Eu acho que a gente pode tomar isso como uma solução aí, fazer mais um plim na tela aí, que é reconhece, se protege de você, mas também reconhece que você só errou porque você teve a coragem de criar um movimento. Exato. E você vê, Rafa, essa coragem foi positiva. Se você empreendeu, resolveu lá abrir uma empresa, cara, você acreditou em algo. Você teve uma atitude, você foi muito corajoso. Só que infelizmente não deu certo. Seja pela pandemia, seja no dia a dia do seu negócio. O mercado, né? O mercado talvez seja propício para o teu negócio. Perfeito, sim. Cara, parabéns. Agora, você ficar cabisbaixo ou se sentindo inferior a outras pessoas por seu nome estar protegido,
Você precisa repensar nisso. Porque não é só Perfeito. você. É você e 70% da população brasileira que tem algum tipo de Perfeito. dívida. E metade da população quase já com nome com restrição. Perfeito. Ô, Luciano, você estava falando antes aqui, você falou uma coisa muito importante sobre... Existe aquela frase clichê, né? Não desista nunca. E aí você falou uma coisa sobre isso. Como saber qual é o momento de parar? Cara, é só outra pergunta difícil de responder. Difícil, né? É difícil, porque é muito... Não, legal. Quando eu Não é falei porque de é difícil de desistir... responder que não é bom de perguntar. Exato. Da próxima É vez é ótimo de mais fácil. perguntar. Mas a pergunta é ótima de perguntar, mas o bacana dessa pergunta, Bia, é que ela traz uma reflexão muito grande para todos, inclusive para mim. Qual é o melhor momento para desistir? Eu vou dizer para vocês que quando aconteceu comigo, não foi porque eu escolhi. Muitas vezes foi porque aconteceu. E eu agradeço por ter acontecido, sabe? Porque talvez se fosse minha escolha, eu não teria desistido. Olha que louco isso. Se eu fosse colocar na ponta do lápis, colocar agora eu vou desistir, não aconteceria. Talvez eu estivesse levando até hoje patrimônios e patrimônio indo embora. Então aconteceu um evento externo para que me fizesse desistir. Então, gente, a palavra desistir, que a gente vê que é um negócio lindo, nunca desista. Nunca desista do seu sonho. Gente, assim, vamos ser de novo, fato. De novo. Não é querer podar, não, as pessoas são otimistas. Não, vamos trazer de novo fatos aqui. Muitas vezes, a melhor opção é desistir. É colocar um stop loss. Para quem trabalha com investimento, né, que é uma parar de perder, vamos colocar. Coloca ali um número, por exemplo, para que você possa parar aquele momento. Cara, até aqui eu chego. Passou disso, eu fecho o negócio. Ou vendo o negócio. E mesmo que seja um negócio da sua vida, mas a sua vida não é um negócio, né? Pois é, Rafa. Às vezes é o sonho do cara. Sim. O sonho dele é empreender uma farmácia, uma padaria, uma clínica de alguma coisa. É um posto de combustível. É o sonho do cara. Só que, gente, às vezes o teu sonho, ele é tão doloroso que eu não sei até onde que vai, onde vale isso, sabe? Você tem que colocar um desistir. Mas lembra, não é desistir de você como pessoa, como empresário, sentindo um fracassado. Não. Lembrando que para aquele fundo de investimento, que é o principal fundo de investimento dos Estados Unidos, o Sequoia, você... Tendo passado por isso, você é especial. Você faz parte já de um grupo seleto, né? Olha Legal. isso. É muito louco, né? Lá, inclusive, Legal. se valoriza muito isso mesmo. Já quebrou? Não, então você tá fora. Quantas vezes quebrou? 2? Opa, 2 eu começo a interessar Esse pra você, cara aí tá... Esse cara é bom, hein? Esse você quebrou cara 3? Vem cá. Você é especial demais. Mas vai acostumar, tá, pessoal? Falar assim, não, Senta ó, aqui comigo aqui, vai. eu sou uma máquina de quebrar. E também não fica bom, né, cara? Quebrei a minha dos outros já. Mas umas assim, duas. o legal disso também, Felipe, é assim, ó. Eu bato no peito com orgulho para dizer que não deu certo. Porque, graças a isso, cara, eu consegui caminhar, sabe? Trazer toda aquela experiência hoje para conversar com o empresário, sabendo já das dores dele, sabe? Porque sem essa experiência, como é que eu ia sentar com o cara e falar sobre aquilo? Com que propriedade eu ia falar sobre aquilo? Ou sobre o que eu faço hoje? Sabe? Então, valoriza, cara. Valoriza você aí que está devendo, que está com o nome com restrição. Sabe? Valoriza as rugas do teu rosto, os cabelos que você perdeu, porque faz parte da história. Obrigado. Né? Obrigado. Valeu. Você já Obrigado, viu? pessoal. Eu agradeço muito. Você e o Rafa, vocês já viram casos de empresários que faliram em um segmento, depois retomaram no mesmo segmento e deu certo? Por exemplo, eu trabalho com roupas, faliu, não deu certo, parou, botou a cabeça no lugar, entendeu um outro processo, e aí voltou e conseguiu tocar. Nossa, Felipe, de cabeça assim eu não me recordo, cara. Me vem um, assim, que eu tive a chance de trabalhar com ele, né? Que é o Wilson. Ele é fundador da rede Sebrac de escolas, né? São dezenas de... A rede mais premiada de franquia do Brasil. E ele tinha tido escolas antes e tinha dificultado, não tinha conseguido tocar, até que ele abriu uma outra, trazendo a bagagem do que ele já fazia, né? E a diferença ali, ele aprendeu coisas, né? Onde ele errou. Ele viu onde ele tinha, trouxe gente junto, organizou de um jeito mais enxuto. Então, eu acho que, assim, a vida é um acúmulo de bagagem, né? Então, você já tem uma bagagem. Às vezes, você não vai usar aquela bagagem especificamente. Às vezes, por exemplo, ele poderia abrir outro negócio, né? Eu tenho uma escola, aprendi muito de marketing e vou usar agora numa oficina mecânica. Quer dizer, você sempre vai usar. Você nunca vai desperdiçar o conhecimento que você teve, independente do setor ou não. Mas é possível, às vezes, no mesmo setor, né? Não é uma regra, mas eu acho que é aquela história, né? Se não é bênção, é lição.
Então, acho que esse é um ponto forte aí. Tem algum ponto que eu já vi acontecer, aí entra muito caráter, né? O Sim. empresário sabe que vai falir. Por exemplo, pô, eu tô aqui, ó, a partir de novembro eu não passo mais, então eu vou adiantar pagamentos, e aí acaba prejudicando dezenas de pessoas, né? Que investem o dinheiro sem saber que o cara vai falir daqui a 2 meses. Isso tem então, também. o cara ainda falha a empresa, mas sai com dinheiro no bolso. Vamos pensar também assim, né, o Felipe? É a minoria, cara. É a A minoria, maioria né? esmagadora Também acho. são pessoas de boa fé, pessoas que acreditam no negócio. Outra coisa, Ainda bem. você já começa a sentir que as coisas não estão indo bem, cara, conversa com o advogado, sabe? Acho muito bacana você ter um papo com o advogado muito aberto. Porque o advogado, ele vai prever coisas ali que você no dia a dia você não vai pensar sobre isso, sabe? Então eu vejo que advogado é um cara que tem que estar ao seu lado desde o começo da sua vida empresarial. Porque é um cara que vai dar alguns caminhos para você, cara, inclusive de proteção de patrimônio, né? Você imagina um cara que chega para você e fala assim, ô Felipe, você tá fazendo esse financiamento aqui no banco, né? Tô fazendo. Tá. Você tá vendo isso aqui? Eu falei, não. Você tá assinando? Tô. Você viu que você vai perder tua casa aqui, né? Tá preparado para isso? A probabilidade 8 entre 10 não vai dar conta de pagar. Vai perder a casa. Tá preparado para isso? Você assinaria isso ou não? Nem pensar. Você pensaria 2 vezes, né? Sim. Mas no desespero, sem conversar com ninguém, daqui Você logo... assinaria. a conta. Sim. Você assinaria. E isso acontece no dia a dia. Sim. Por isso que eu recomendo sempre, cara, ter uma conversa muito franca com um bom advogado, senta com ele e fala, cara, eu preciso da tua ajuda. Sim. E o empresário acha que é um super-homem, né? Outra coisa muito bacana de você ter para evitar as falências e pequenas empresas é ter clareza do que você quer no futuro. O que eu quero, cara? Para que eu estou abrindo essa empresa? Gente, se a empresa não dá lucro, e é muito comum, né, Rafa, a gente ouvir isso, e aí, não, paga na conta tá bom. Sim. Que pagando a conta tá bom, cara? Não, e eu acho que tem um glamour, né, que se coloca assim de você tem que ter uma empresa. Eu, por exemplo, nunca sonhei em ter uma empresa, sabe? Eu falar, eu quero ter uma empresa. Até porque eu sempre achei que eu era uma empresa, né? Eu, pessoalmente falando, eu sou uma empresa, eu vendo minha hora. E eu quero que a minha hora custe mais. E a diferença, acho que principal entre você trabalhar numa empresa e ter uma empresa é o número de chefes que você vai ter. Né? Então, eu trabalhar para uma empresa, eu tenho um chefe. Né? Eu ter uma empresa, eu tenho milhares. Hoje, graças a Deus, eu sou tudo, eu tenho mais de 6 mil chefes, né? Que são clientes. Eles são chefes, é deles que vem o dinheiro, não é de mim. Né? A galera às vezes você quer... Não. E aí, né, Lu, eu queria até dividir esse programa num bloco 2. Nós estamos com tempo aí? Tamo. Esse bloco 2, por quê? Porque até aqui a gente falou, vamos resgatar um pouco do que rolou nessa conversa. A gente falou sobre reconhecer, não ter vergonha de colocar na mesa, porque você está passando por um problema que muita gente passa. E não fala? E não fala. E isso já dificulta você resolver o problema se você não traz ele para mais gente. Como a gente viu aqui, Sim. a maioria não consulta. A gente falou sobre planejar no sentido de estudar o teu negócio, estudar o número de concorrentes, estudar o número de situação que você tem, de avaliar os riscos. Né? Começa aí trazendo um advogado para a mesa. Então, essas são todas as dicas muito práticas para você pegar o chão, né? Que nem eu falei da semente, agarra o chão. Te cortar. Imagina. Rapidão. As pessoas acham que advogado é caro. Mas Acha mesmo. Mas é muito melhor você ficar amarelinho de raiva 1 semana, 2 semanas, pelo preço que você vai pagar, do que vermelho de raiva a vida inteira. É verdade. Né? Então sai barato no final das contas. É verdade. Desculpa aí, Rafa. Imagina. E agora a fase é o seguinte, beleza, pessoal, mas eu quero sair da situação que eu tô. Então vamos supor que quem está assistindo, a gente já está nessa situação. Está ali no limiar. Né? A gente falou sobre desistir também, o que vale a pena, o que não vale, você calcular isso bem. A única coisa que você não pode desistir é da tua vida, né? Porque se você teve um problema, você é mais valioso, porque você tem mais bagagem, você é mais forte, né? Agora, do teu negócio, às vezes você tem que avaliar. E segundo pesquisas, dizem o seguinte: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesses momentos? E é interessante, existe o que eu acho que é a minha dificuldade e o que os especialistas dizem. Então, a minha dificuldade é mais cliente. Mas por que mais cliente? Às vezes é porque você está gastando muito, às vezes é porque você não planejou direito, seu produto não está com a margem legal, você não tem uma reserva. Mas, segundo o pessoal, pelo menos no começo da empresa, 22% dizem que formar a carteira de clientes é o maior desafio. E aí a minha colocação para você, a minha pergunta, Lu, é assim: você
tô lá numa situação delicada agora, sem grana, não tô com grana, tô devendo, já protegeram o meu nome, já meu nome tá protegido, que bom, né? parabéns, Parabéns, obrigado. Curta obrigado. esse momento, Obrigado, gente. curta esse momento, fala, meu nome está protegido, nenhum cunhado vai pedir O o meu... cartão não passa, meu vai tentar passar, o cara não passa, cefiador. legal, não autorizado. Agora, como conseguir mais clientes se eu não tenho grana? O que você faria? E aí eu tô fazendo essa pergunta porque, saibam, eu falei isso antes, o Lu é um dos caras que eu conheço de melhor relacionamento, assim, que acho que conhece mais gente. A agenda dele, o celular deve valer uns milhões aí. Por onde você iria e fala um pouquinho de networking aí, cara? Ó, Rafa, cada um vai ter ali... Lembrando, o empresário, ele não tem a obrigação de ser top em tudo. Isso não vai acontecer. Né? Tem empresários que são muito melhores da parte administrativa, operacional, financeiro. E tem aquele cara que ele é mais o relacionamento. Esse sou eu. Cara, se mandar eu planejar alguma coisa, cara, esse cara tá fudido. Lascou. Fudido. Não, lascou. Minha esposa, ela cuida de tudo, cara. Minha esposa é sensacional. Ela é essa pessoa que cuida de tudo, deixa tudo funcionando ali, tá? Eu falo assim, Li, me deixa tomar café com os outros, sabe? Deixa eu almoçar com as pessoas, é isso que eu quero. Então, se eu pudesse, de novo, a ideia é trazer a experiência própria, né? Sim. É você estar em tudo qualquer lugar. Como assim? Esteja presente em todos os lugares. Principalmente se você estiver começando seu negócio. Ah, Luciano, mas já tenho empresa faz tempo, do mesmo jeito. Vai conhecer gente, cara. Vai tomar café com as pessoas. Muitas pessoas medem... Mas como é? Eu não conheço ninguém. Eu tô com a empresa e tô quebrando. Vou tomar café com quem? Vai na igreja. Você vai na igreja, vai na associação comercial, você vai no Sebrae. O Sebrae tem palestra toda semana ali, cara. Do que é palestra? Vai falar sobre tampinha de microfone. Eu tô lá. Eu fui numa de agricultura no começo. Que era Agricultura. Você vai lá Três ver. clientes. Teve na cidade de Bauru, teve uma vez na inauguração um negócio de rolha de vinho. Eu não tomo vinho, cara. Mas eu tava lá. Beleza? Tá, Luciano. Esse vinho aqui é bom? Bom, cara. Bom. Pensa da uva isso aí. Mas outra coisa bacana... Hã? Da uva. A uva. O quanto eu manjo. Mas um negócio Vinho. muito legal, gente. As pessoas veem relacionamento, network. Eu vejo as pessoas errarem no básico. Pessoas pensam que você vai fazer negócios e entregar cartão. Ou vai falar sobre o seu negócio. Gente, a gente tem que ser muito, nesse momento, como é que eu vou dizer? Não precisa falar maduro, não é isso não, mas vá para ajudar alguém. Como que você vai ajudar alguém? Cara, isso é outra coisa. Mas você vai conectar pessoas, você vai construir ponte entre as pessoas. E de uma hora a outra, uma hora vai acontecer, a pessoa fala assim, o que você faz? Pronto. A hora que fala o que você faz, eu vou tomar um café com você, cara. É aí que você vai vender seu produto, vai falar sobre o seu negócio. Mas a gente precisa ser muito verdadeiro e muito legítimo, querendo ajudar de fato as pessoas. Só que não são todas as pessoas que E têm é difícil, esse perfil. né? Porque, vamos supor, eu tô numa situação delicada, eu tô quebrando. E eu vou ajudar os outros ainda? Mas eu vou te falar um negócio, Rafa. Uma vez eu fui num centro espírita, na cidade de Ourinhos, né? E eu levava uma colega toda quinta-feira lá. E um dia eu fiquei curioso, cara. Eu deixava ela lá e ia trabalhar em Ourinhos. Aí um dia, eu falei, tenho curiosidade para conhecer esse negócio aqui, hein? Aí eu fui lá também, deitei na cama lá, tomei um passe lá, tudo bem, calmão e tal. E eu fui conversar com o Maurício. Se você estiver me ouvindo, um abraço para você, Maurício. E aí, um dos dias, ele falou, pô, Luciano, é o seguinte, eu vi que você ajuda muito as empresas, você faz reuniões, palestras. Pô, eles não estão querendo deixar eu pegar bala, vocês estão vendo, né? Tá acabando Tô com a louco bala, pra comer a balinha. Não vai. Então, assim, muitas reuniões de palestras, mas deixa eu falar um negócio pra você, cara. Toma cuidado com o seu egoísmo. Cara, aquilo foi uma martelada na cabeça, Rafa. Nossa. Como assim egoísmo, cara? Mas ele percebeu, ele falou assim, deixa eu te falar. Tipo assim, seja mais egoísta. Mas não aquele egoísmo mesquinho. Ele fala assim, cara, você primeiro. É a sua família primeiro. Para que depois você possa estender a mão para alguém. Como é que eu vou ajudar alguém se eu estou despedaçado? Como é que eu vou ajudar a elaboração de um projeto ou grana se eu estou devendo? Como é que eu vou fazer isso? Então, o que você falou realmente faz sentido. Como é que eu vou fazer? Eu estou despedaçado. Né? Mas, Rafa, do ponto de vista de relacionamentos, né, de networking... Não, faz todo sentido. Cara, a gente precisa estar com pessoas. Exceto se o seu negócio independe de estar com pessoas. Pessoas vão comprar de você. Né? Mas na maioria das situações, principalmente o meu negócio, que é mais trabalho consultivo, cara, eu preciso estar com pessoas, vou falar quase 24 horas do meu dia.
sabe? Tem que estar tomando café, bater papo. Então, minha agenda ela não é medida das quantidades de reuniões que eu faço de negócios. É medida nas quantidades de atividade que eu tenho com pessoas. É assim que eu faço minha agenda. Tive com o Rafael, que eu nem falei de seguro de vida com o Rafael. Falei de outra coisa, de empresa, de hidrelétrica, sei lá. Com o Felipe também não. Mas talvez com a Bia eu falei sobre o meu negócio. Eu tive que apresentar o meu plano para ela. Sabe? Então, o empresário, independente do momento de vida empresarial que ele tiver, ele precisa estar com pessoas. Ele tem que estar presente. A cara dele tem que estar ali a qualquer momento. O que ele faz, sabe? Como é que ele ajuda as pessoas. E acho isso um negócio muito bonito. E isso, ele fez a diferença para mim. É o que me traz resultado hoje. É a quantidade de eventos que eu estou. Tem um livro que chama Prospecção Fanática. Já leram, né? Como que é o nome? Prospecção Fanática. Acho que é do James Blunt, alguma coisa assim. Ele fala um negócio sensacional, cara. Os resultados que você colhe, nós estamos no mês de setembro, né? Os resultados financeiros que você colhe em setembro é resultado das reuniões que você teve há 3 meses atrás. Ou seja, se você colhe bons frutos hoje do seu negócio, de fechamentos, de faturamento, significa que você fez um bom trabalho há uns 3 meses atrás. Quantos cafés você tomou lá atrás? Quantos almoços você pagou? Sabe? Então, você tá falando isso porque você vai almoçar com a gente hoje, você tá me ameaçando já. Já né? tá plantando. na verdade, já eu não ia falar de almoço, eu ia falar de café, né? Mas Ele vai plantar hoje para colher lá em dezembro. Então, exatamente. Tá certo. Então, a gente precisa estar com pessoas, sabe? Empresas, embora seja um CNPJ, Legal. mas ela é feita de CPFs, né, gente? Então, vamos tomar café, vamos ligar pro colega só para dizer como é que ele tá. Ei, Rafa, como é que você tá, cara? Beleza? Tô indo aí pra Botucatu almoçar com você, cara. Foi Fazer isso o que ele quê? fez, tá? Isso é cena real. Ele me ligou e foi almoçar comigo e falou, vim só almoçar. E voltei. Entendeu? Isso custa? Custa. E é interessante porque Legal. eu não sou o cliente do Tani porque eu não contratei um serviço igual o que ele vende ainda. Se um dia for contratar é com ele, mas eu já o indiquei. Tá aí. Tá aí. É uma cadeia, né? É. Vai indo. Então, esse negócio de relacionamentos, rede de contatos, precisa ser verdadeiro. Não adianta você querer maquiar, sabe? Que não vai funcionar, cara. Ele pode até funcionar num curto prazo, Sim. mas ele não tem perenidade, né? Você não tem raiz daquilo ali, né? Não que eu faça isso, mas eu procuro fazer, né? Eu procuro mesmo estar em eventos. Muitas vezes a família ela acaba pagando um preço também com isso, né? E outra coisa legal, a gente tem uma ideia, de novo, de que a vida tem que estar equilibrada, né? Você tem que levar tudo em equilíbrio. A a atividade física, a parte espiritual, a parte financeira. Tudo tem que estar em equilíbrio. Sim. Só que eu vejo hoje, cara, que o equilíbrio também é uma grande ilusão, cara. Eu falando por experiência própria. De novo, quando eu puxo os momentos da minha vida em que financeiramente eu estive melhor, eu vou ver que são os momentos em que às vezes a minha família estava aqui embaixo. O tempo com a minha família. E quando você percebe que a sua vida financeira, o tempo que a tua família estava lá em cima, olha as outras coisas como é que estavam. Então eu vejo que a vida ela é uma grande oscilação. Não é o equilíbrio, eu vejo que, cara, O equilíbrio está na oscilação. está acho. na oscilação. São fases da sua vida. Você está lá numa situação delicada, devendo. Nossa, Cara, você tem que focar no teu negócio. Família, cara, a situação tá assim. Eu vou ter que ir pra rua. Eu vou ficar 3, 4 semanas fora. Sabe? Eu não vou conseguir dar atenção para a família. E é bacana quando você... Sem fantasiar. Então, a busca do equilíbrio, que também gera depressão, cara. O cara financeiro caminhão tem que gerar equilíbrio. Tem que estar lendo, tem que estar na igreja, tem que estar não sei aonde, eu tenho que estar no negócio. Sendo que é uma busca que não tem fim. Então, assim, cara, o que você quer agora? É dinheiro? Tá precisando de grana? Então vamos trabalhar. E o trabalho pode significar muitas vezes, filho e filha, papai vai viajar. Não é? É saúde. Só que saúde tem um problema, né? A gente costuma preocupar com saúde quando as coisas ruins acontecem. Ah, é. É o diagnóstico de uma doença e tudo mais. Sem dúvida. Né? Eu acho que a saúde é a única que a gente tem que dar um jeito de manter, no sentido de que acabou, já era, né? Sem a saúde, nada acontece. Sabe que isso me faz até pensar? Você falou do advogado, de buscar. Quais são os outros profissionais que alguém numa situação dessa vai desesperada poderia buscar? Poxa, eu nunca cara, vi, por exemplo, um sensacional. empresário falando, preciso falar com um psicólogo. Sensacional. Felipe, é cada um no seu quadrado. Você é empresário, está começando sua vida empresarial. Cara, você não sabe tudo. Não sabe. Você não sabe finanças, operacional, comércio, você não sabe tudo, né? Cara, busque pessoas para estar junto com você que saibam. Sim. De novo, é cada um no seu quadrado. Mas vai custar. Ué, paga o preço.
Ou procura as instituições, né, também, né? Você tá com uma dívida, você tem as instituições Sebrae, tem instituições, a própria OAB tem possibilidades, enfim, acho que você ia te perguntar. Ô, Luciano, essa dica que você deu é uma dica muito preciosa pro empresário. Qual? Essa de relacionar-se. Ah, tá, legal. Tá. E pro funcionário do empresário? Qual que é a dica que você dá dessa gestão de time, né? Porque eu sou empresário... Bia, que legal, hein? Sabe o que é legal? Porque quando tinha uma loja de conveniência... O funcionário fica muito apreensivo, né, cara? Então, Fala, mas- cara, vai falir, mas sei lá, parece que ele vai pegar um empréstimo. O funcionário fica num sofrimento junto com o dono, né? E muitas vezes o funcionário é a cara do dono, tá? Muitas vezes. Só que vai muito da atitude do dono. Como é que ele se porta no dia a dia junto aos seus clientes? O funcionário tá olhando. E muitas vezes ele vai te modelar. Eu lembro que a gente tinha... Cara, eu adorava aquela equipe que a gente tinha. Era lindo. O pessoal tratava bem cliente, dava risada, falava besteira, fazia piada. Sabe? Porque via muito como é que eu estava também com os clientes, né? E uma coisa que eu tenho, até respondendo a tua pergunta, Bia, eu não queria funcionário sempre comigo. Eu sempre falava para eles, viu? Eu sei que um dia você vai partir. Só que eu quero que você parta para um lugar pelo atendimento tão top que você deu, cara, para aquele cara, que ele vai falar assim, viu? Quanto você ganha? O cara, vem trabalhar comigo. Sim. Sabe? Eu acho fantástico isso. Eu não quero o cara para a vida inteira para mim. Olheiro, né? Como se fosse futebol, olheiro. Eu mesmo. falei, caraca, cara, atendimento é sensacional, cara. Ô, tô abrindo uma empresa assim, vem trabalhar comigo. Nessas condições eu gostaria que o cara saísse, não por causa de dinheiro, né? Mas porque ele deu um bom atendimento Legal. e tudo mais. E o empregado ter essa visão de dono, que não é fácil. Não são todos que vão ter. E também é uma grande ilusão, né, gente? Achar que todo mundo vai ter visão de dono. Não vai Perfeito. ter. Mesmo porque é humanidade. Perfeito. Você vai ter funcionários, você vai ter Legal. patrão. Sempre vai acontecer assim. Ô, Lu, a única coisa ruim aqui de nós prosear com você é o tempo. Tá acabando? Você acredita, cara? Passa muito Não, mas você rápido, falou que era cara. 3 horas? É 3 horas. Passa muito rápido. Você A falou gente no tá aqui começo no ali. meio da questão. E eu, assim, eu vou pegar e me permita incluir uma solução a mais nessa. Porque Solutudo. se a gente. Soluções para tudo. Se a gente olhar o programa em duas partes, né? A gente falou sobre, como a gente colocou, de entender, de aceitar, de conversar a respeito, de planejar, de entender o seu nome protegido, o valor que tem a tua bagagem. Então começa por aí, né? Aí você já pega uma força, e eu assistindo esse programa, na minha cabeça, naqueles momentos, isso faria muito sentido. Eu ter ouvido isso me ajudaria demais. E a segunda parte, que é assim, tá, mas e aí? Eu tô assim agora, para onde eu vou? Você deu algumas dicas e eu tô recapitulando essas dicas pra gente ver quanta coisa legal rolou aqui, de maneira bem resumida, assim. Puxa, primeiro, procure ajuda, né? Vai procurar o especialista, vai achar os caminhos. Às vezes é caro por um lado, às vezes você vai participar de uma... eu vou lá numa reunião que vai ter, não sei, de advogado, vou na reunião da OAB lá, porque eu vou conhecer algum advogado, vou fazer contato, ou seja, estar presente para que você possa receber esse presente de alguém falar com você. E existe o lance do digital também, né? Porque hoje você tem duas maneiras de estar presente, né? Às vezes, em alguns momentos, infelizmente, você está mais presente estando aqui do que estando do lado da pessoa, dependendo do vício que ela está. E no digital, a mesma coisa, né? Como é que eu faço networking digital? Como é que eu estou presente no digital? E hoje eu vejo assim, quando alguém me pergunta, né? Fala, eu estou sem dinheiro. Eu falo, cara, graças a Deus, a maior parte das coisas no digital e também no físico são de graça. Elas custam tempo só. Né? Não é de graça. De graça eu costumo dizer que não existe nada. Mas assim, então, vai lá, se inscreve, cadastra-se lá na Solutudo, é gratuito. Né? Então você que está assistindo a gente e tem uma empresa e está numa situação igual a essa e não tem condições de investir, vai lá, solutudo.com.br/cadastrar, coloca a tua empresa lá. Isso é uma maneira de você estar sem estar. Você vai na reunião e a Solutudo está colocando você no digital. Esse é um jeito de fazer. As redes sociais, o Mercado Livre da vida, ou seja lá quais forem. Então, assim, aproveita para colocar-se presente no momento no digital. Então, acho que esse é uma questão que eu trago essa colocação sua do físico para o digital. Acho que é fundamental e deixo o convite para você se inscrever na Solutudo. Agora, eu acho que um dos grandes pontos da Solutudo que eu tenho muito orgulho, assim, junto com a equipe, né, é que nós temos planos, se você quiser que a gente ajude você ainda mais, que partem de R$3. Uma vez a gente discutindo com um cliente, falou, cara, é um almoço, a gente consegue começar a te ajudar no primeiro mês.
Porque, é caro. Às vezes não, às vezes é só você. Na verdade, o pessoal fala, quanto custa para anunciar na Solutudo? Eu falo, puta, milhões, cabelo e muitas coisas. Mas para você, não custa tudo isso. Né? Custou, o grande lance é você poder dividir, permitir que mais gente entre. Então, fica o meu convite aí para o pessoal estar cadastrar-se na Solutudo e ir nessa presença digital. E tem um ponto adicional que você colocou aí que eu acho fundamental. Eu dá para receber. Né? Pô, mas eu não tenho, cara. O que você tem? Sim. Eu tenho tempo. Então dá para receber. É isso aí. Vai lá e ouve. Cara, como é que tá a sua vida? E aí, como é que estão os negócios? Qual o problema? Dá atenção. O Rafa, as pessoas pensam muito em falar bem, se expressar bem, sabe? Ter uma boa oratória. Só que o problema não é esse, cara. O problema é que a gente tem que treinar escutatória. É você parar pra ouvir, cara. O que você faz, meu amigo? Isso todo mundo pode dar, né? Ouvido. Todo mundo dá. Me conta o que você faz. Mas não, cara. Você na ânsia de mostrar o que você faz. Você não perde a oportunidade. Ah, mas o cara é vendedor nato. Que vendedor nato, cara? O cara é um panfleto ambulante. Sabe? Quem gosta de panfleto, né? Quem gosta de panfleto? É muito gostoso ser ouvido, né? É muito gostoso É muito alguém bom ali ouvir teu nome. O que você faz, cara? Me conta a tua história pra mim aí. interessado. Pô, que empresa top que você É construiu. aquela frase cara. que você fala, como que é? Quer ser interessante? Mostre-se interessado, né? Então, quando a gente fala de empresas, é um assunto muito vasto mesmo, né? Então, sabe que uma coisa assim, Rafa, que a gente tem que ter muito... de novo, é uma palavra que, pro Luciano, tá? Fez muito sentido na minha vida, cara. Que é a tal da clareza. Sim. Porque propósito, acho uma palavra linda. Cara, sensacional. Só que propósito, hoje a palavrinha propósito, já tem uns 10, 15 livros com a palavra propósito. Perfeito. Né? E hoje empacotaram até propósito, um negócio de açúcar, né? Entendi. Você tá lá na mesa ali, bota lá o Eu chassi fico de lá açúcar. tirando, deixa eu ver a mensagem do Abrace Cosmos mais, hoje. Então. propósito. Mas para mim, para o Luciano, fez muito sentido a clareza. Sim. E quando fala clareza, como eu trabalho com planejamento financeiro, é sobre o que você quer lá na frente, cara. A gente precisa parar, o empresário aí que está me ouvindo, de falar aquela frase que dá medo, que eu já falei aqui. Pagando as contas tá bom. Ô, meu amigo, que pagando conta tá bom? Tá louco? Comeu cocô? Olha, você tem que prosperar no teu negócio, Lógico, sabe? Se o sim. intuito é uma empresa, tem que ter lucro essa empresa. E, de novo, vai chegar um momento que você não tem lucro, desiste. A não ser que seja pagando as contas, tá bom, da viagem para Dubai, para dar a saúde dos pagando meus as filhos, da contas na escola, conta do de quê, todo cara? mundo. Da Disney, pra Dubai, da viagem que eu vou fazer Roupas, Do meu joias. passeio com a minha família esse final de semana. Aí beleza, né? isso Se aí. for essas contas. Pagando o cartão corporativo aí, tá tudo certo. É o cartão É, ué. corporativo. E pessoal, Fê, Bia, querem se despedir aí, manda bala pra gente poder encerrar e depois passar a palavra pro Lu, pra deixar inclusive o momento. É o momento jabá, tá, Lu? Você se Momento prepara. jabá. Eles vão passar aí pra você poder falar o cara. Aguarde E aí, o momento, como é que por fala favor. com o Lu e o que o Lu tem a oferecer? Mas vamos lá. Ô, Lu, queria agradecer você. Muito obrigado. Vários insights aqui. Acho que a galera de casa também vai aprender muito com você. Muito obrigado. Você é um professor. E ele eu agradecê-lo porque ele me tirou da sujeira e me levou pra proteção hoje. Precisava abrir aqui, Felipe. Ele não, quer dizer, meu vizinho. É um vizinho, um amigo seu. Um amigo Carlos, seu. lá. Um amigo de um amigo Cara, meu. colega seu. Gente. Não é nome sujo, você tá protegido, meu irmão. Na hora que Entendi. o sogrão me ligar, opa, não dá. Não vai dar. Mas, ô, Meu Felipe, nome tá protegido. foi um momento da minha vida muito especial, cara. Ter o nome protegido, sabe? É verdade, cara. É porque assim, a gente sabe, só quem sabe o que é você passar um cartão de R$20 ela não autorizada. Sim, mano. Só quem passou por isso sabe o que é isso. Então, durante muito tempo, gente, eu passava o cartão e eu agradecia, cara. Me protegeu. Não, Duro depois você já comeu, né? Depois dessa fase. Tá. Depois dessa fase, durante muito tempo, tá? Muito tempo, até pouco tempo atrás, vou te falar pra vocês. Eu passava o cartão, ele passava e eu agradecia. Obrigado por ter Legal. passado o cartão. É de verdade, cara. Ô Lu, e diz aí, como acessar o Lu além da Solutudo, né? A Solutudo já dá pra procurar na Solutudo. E o que o Lu tem a oferecer aí, de maneira breve pra gente encerrar, depois eu vou falar. Como ter solução, seus né? comentários. Pra quem que o Lu é solução? Se é solução Qual pra é quem? a sua solução? Soluções pra tudo. Solução pra quê, Gente, Lu? assim, ó, o que eu faço? Né? Minha especialidade, né, são seguros de vida e planos de previdência, do ponto de também da parte de imposto de renda, redução de imposto de renda a pagar. Então, essa é a ideia. Obviamente, eu também trabalho com criopreservação de células-tronco, dedinho de leite. Eu tenho as minhas congeladas, inclusive. É muito legal. Um assunto que eu nunca abordei, mas eu falo também, né? Sobre isso daí. É uma solução. É, legal. Mas como é que vocês me encontram? No Instagram. Em falar em Instagram, você falou de mídias sociais. Sim. Como é que a gente apresenta as mídias sociais? Além de você dar cara, quando uma pessoa te segue, você olha lá, fulano tá te seguindo. Beleza. Cara, manda um áudio pra esse cara.
É como se estivesse entrando na loja, não é? Nosso Instagram Perfeito. é a nossa loja. O cara entra, te segue. Aí você, porra, meu seguidor. Cara, o que eu costumo fazer? Pô, Rafa, legal, cara. Tô vendo você tá me seguindo aqui. Seja muito bem-vindo aqui no Instagram. Eu falo de você, cara. O que você faz? Qual que é o teu negócio? Eu já tô vendo o que ela faz. Tá lá. Vende seguro também, faz outra coisa. Então eu costumo dar uma mensagem de verdade, de boas-vindas para esse cara. É interessante porque a gente quer ser tratado de maneira única. Mas a gente não trata. Não trata, porque é o digital. Não, o digital não precisa. Que não precisa, cara. É igual você ter uma loja física. Cara, seja bem-vindo. Eu sou o Luciano. Pô, obrigado por você estar me seguindo aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Muito né? bom. Mas o que você faz? Isso dá para todo mundo fazer, né? Custa nada. Muito legal. Custa nada. E assim, vai acabando já? Estamos em fio. Eu queria deixar uma mensagem aqui. Deixa a mensagem. Pode ser? É que, não, na verdade não é uma mensagem, Rafa. É assim, quando eu falo de clareza de futuro... Eu vou fazer um encerramento, mas faz o seu aí. Quando a gente fala de clareza de futuro, quando você vai abrir uma empresa, ou quando você está numa empresa, ou até mesmo você que não é empresário ainda, como empregado de uma empresa, a gente tem algumas clarezas para futuro, de prosperidade, de futuro, de aposentadoria e tudo mais, né? E eu me lembro, Rafa, que um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida foi o topo do Monte Fuji, no qual eu subi 8 vezes. São 3.176 metros e 8 vezes eu subi o Monte Fuji. 7 até o topo. Uma eu tive que voltar, porque a pessoa que subiu comigo não deu conta, eu tive que voltar com ela. E ali, à noite, para quem já foi no Monte Fuji, ou num lugar muito alto, né, é lindo. O céu, estrelas. Nunca vi tanta estrela na vida. Que legal. Você nunca vê tanta estrela cadente, uma atrás da outra. Você para de contar, porque perde a graça. Né? Então é lindo o lugar, cara. Um lugar mágico, sabe? E eu gosto de fazer essa reflexão para as pessoas, dizendo o seguinte. Imagina que nós dois, eu e você que está assistindo, com 40 anos de idade, por exemplo, a gente faz um pacto. De que daqui 20 anos, nós estaremos juntos, lá no Monte Fuji. Um lugar mais bonito que você viu na tua vida, por exemplo. E aí vocês fazem esse pacto. Beleza, eu vou com você, Luciano. Vamos embora. E aí, tudo correu certinho, você está vivo, e nós chegamos os 20 anos. E chegamos lá no Monte Fuji. Naquele lugar lindo, cara. Aliás, tem vezes que no Monte Fuji, durante o dia, você não vê o chão. Você vê nuvem. Você está acima das nuvens. Tem um tapete de nuvem, você está lá em cima, tirando fotos, se abraçando e tudo mais, né? Então nós chegamos ali, nosso pacto de 20 anos, chegamos juntos ali. Só que nós chegamos de manhãzinha, 7 horas da manhã. O céu também bonito, cara. Lá embaixo você vê tudo, coisa mais extraordinária do mundo. E aí o dia começou a passar 8 horas e começa a ficar quente. Aí você fala assim, tá quente aqui. Eu falei, mas Felipe, você não trouxe uma camiseta, um protetor solar, cara? Eu falei, não trouxe. Mas você tem 20 anos pra fazer isso, você não fez? E aí começa o dia a se estender de novo, meio-dia, o sol tá ferrando 40 graus lá em cima, porque lá em cima é muito quente, à noite, é de dia, e você sempre... Mas você não trouxe nenhum boné, Felipe? Caraca, cara, 20 anos para se preparar, você trouxe um boné que Monte Fuji? Não trouxe. Nem um protetor solar. Viu? Você tá bem. E aí vai cair no final da tarde, e aquele vento começa a ficar gelado, porque lá em cima é negativo, tá? Nossa. De dia é 40 graus, à noite é negativo. Começa a cair à noite, começa a ficar frio. E ser de camiseta, né? Luciano, eu não trouxe camisa, cara, eu trouxe blusa. Foi, Felipe, tá de brincadeira, né? 20 anos para se preparar e você não trouxe uma blusa, meu amigo. E tudo mais. Começa a ser de madrugada, aquele vento de rachar, parece uma gilete cortando o teu rosto, aquele vento. Então, o que eu quero convidar as pessoas, Rafa, você que vai para a empresa, como eu disse, ou se tu trabalha com empregado, é que você tem um tempo para se planejar, se planeja. Sabe? Guarda grana. Guarda grana para você do futuro, porque esse dia vai chegar e vai passar num instante, num piscar de olhos, 20, 30 anos se passam, sabe? E já não tem mais tempo muitas vezes para fazer. Legal. Sabe? Você não consegue voltar mais àquilo que foi, sabe? Não somente dinheiro, mas a sua saúde. Sem saúde não dá para lugar nenhum. Não vai. Tá? Então, da minha parte aqui, Rafa, um agradecimento aí. Salve de palmas aí pro eu só tenho a agradecer, Lúcio. É um cara que eu admiro muito, tenho como amigo e tenho como uma referência em muita coisa. Então foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu agradeço você que estava assistindo a gente, ficou com a gente até agora pela TV, que ficou com a gente pelas redes sociais, né? O programa Por Mais Soluções tem esse objetivo de pegar um problema que é do dia a dia das pequenas empresas e discutir ele em cima da mesa, seja qual o problema for. Seja qual, soluções para tudo. É isso aí, soluções para tudo. E queria convidar você para
estar com a gente no próximo episódio, que fala? Episódio. Próximo episódio nosso. E que nós vamos falar do quê, Fê, no próximo? Como gerir um time e fazê-lo eficiente. Como gerir um time? 90% dos brasileiros estão infelizes em seus trabalhos. Eita. Então acho que o tema é um tema que faz as pessoas quererem assistir. Sim. Nós vamos ter alguns convidados com a gente. Então eu agradeço. E lembre-se, se você está vendo a gente pelas redes sociais, segue a gente aí, acompanha a gente. Vamos fazer o que o Luciano falou. Vamos mandar uma mensagem para você quando você se inscrever com a gente aí. E se você está assistindo a gente pela TV, mesmo horário, a gente vai estar aqui semanalmente trazendo um conteúdo legal. Esqueci alguma coisa? Não, é isso aí. Não? Fechou a conta. Então só tenho a dizer, entra no site da Solutudo também, se você não tem a sua empresa cadastrada, está querendo ir para o digital, entra aí solutudo.com.br. Foi um grande prazer e eu desejo Solutudo de bom e por mais Lucianos Tanes nesse planeta. Por mais. Por mais. Valeu! Solução. 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 Solução.